Salve Deus, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus que aqui nos encontramos é mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa vos concedida, nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, com a proteção, com a iluminação de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, também com a proteção, a iluminação dos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus que nos guardam, nos protegem, nos iluminam, nos abençoam, nos acompanham a cada segundo da nossa vida. Poderemos, é certo, não ver, poderemos até não sentir, poderemos tanta e tanta coisa, mas somos sempre acompanhados por esses seres etéricos que nos amparam com tanto amor e tanto carinho que nós muitas vezes descuidamos. Deixamos inclusive de pensar neles. As princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros e as missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, porque na realidade são ministros de Deus, são espíritos evoluídos ao serviço da espiritualidade maior e acompanhados, iluminados por os nossos mentores espirituais, por os nossos, salve Deus, familiares que nos continuam gostando de nós, nos amando, nos querendo proteger, querendo falar conosco, enfim, que partiram para o mundo etérico. Mas nós, acima de tudo, aqui continuamos, neste dia, na matéria, o nosso espírito sendo prisioneiro ainda deste corpo físico, o vosso espírito estando encarcerado dentro do vosso espírito, porque ele não tem a condição de sair se vós não derdes a permissão. Inclusive tem condições que nós poderemos com certeza libertar, soltar, deixar o nosso espírito sair do nosso corpo físico. Mas enquanto nós não adquirimos essas condições, porque são condições, enquanto nós não adquirimos essas condições, continuamos aqui caminhando de cabeça erguida, sorridentes, enfrentando os nossos dias. Ora bem, eu hoje já fiz uns diretos, no mar, mostrando a força do mar, a força da natureza, mostrando a força de Deus Pai Todo-Poderoso, porque mostrando a força, a emanação de Mãe Iemanjá, não é? A rainha dos mares, as sereias, as princesas do mar, enfim. Porque na realidade nós temos medo do mar. Eu falo por mim, não é? Como eu ia muito novo, de tenra idade, ia por várias vezes, ia acontecendo, não aconteceu, porque não calhou, porque não era para acontecer. Num rio, eu ia morrendo algumas vezes, quando me aventurei na condição de aprender a nadar. Sempre houve, pelo menos por 3 ou 4 vezes, ainda me lembro bem,
a aflição e a agonia mas não teve que acontecer. Não teve que acontecer eu ficar nessa altura, passar ao mundo etérico. É porque tinha mais algum caminho a percorrer e era um rio, um rio normal, largo, não é? E com 50 metros de comprido, de largura, que, claro, como todos os rios, vai desaguar no mar, não é? Mas não era para acontecer, não aconteceu. O mar, nós teremos que respeitar muito o mar. Todos os anos nós damos notícia de seres físicos morrerem no mar, nas mais variadas formas, nas mais variadas condições. Isto é nos tempos atuais, na civilização que somos nós, é o nosso tempo atual, século XX, que já nos consideramos um povo evoluído, não é? Enfim, salve Deus, onde há barcos perfeitos, há barcos que parecem aviões, mas são barcos, flutuam na água, andam em cima da água. Vamos recuar séculos, não é? Séculos, vamos recuar uns séculos, quando no tempo da escravatura se travavam esses grandes combates, batalhas navais, com a força que os motores eram os escravos, que a força dos barcos nesses tais navios negreiros, não é? Que combatiam nesses mares onde o motor eram os escravos. Pois é. Vamos pensar neste mar imenso, quantos milhões e milhões e milhões de espíritos não partiram deste mundo físico no mar, porque na Terra também ficam nas mais variadas condições. Mas nós, quando vamos esporadicamente, não é? A nossa mente recua milénios até essas épocas remotas, onde eram acorrentados, aprisionados ao seu lugar e uns aos outros. Das duas uma, ou ganhavam a batalha ou morriam. Iam para o fundo do mar, acorrentados, aprisionados uns aos outros, porque a maior parte do tempo não tinham condições de se soltar e, inclusive no meio do mar, não é? No meio do mar, sem ver o que quer que fosse, estando a ser comandados por o chicote, estando a ser comandados por a força bruta do pensamento do ser físico, do senhor, do comandante do barco, desses barcos, desses navios negreiros, porque foram milhares e milhares e milhares de atrocidades que aconteceram nessas épocas remotas, nesses milénios atrás, onde milhares e milhares e milhares de espíritos ainda hoje pairam no etérico, agoniados, na raiva, habitando no ódio, na raiva, na inveja, porque ainda não voltaram a sua consciência para Deus. Ainda dizer que mãe é manjá, não estava vendo essas condições? Estava. Inclusive, nesse tempo, Nossa Senhora do Apará era quem ia carinhosamente a soprar as feridas
desses escravos que, por conta dos maus tratos, do esforço, da água salgada que ainda não ajudava nada a maior parte das vezes a curarem, o desgaste físico, o desgaste em todas as condições, mas eles tinham que continuar a remar ao som do tambor, porque não podiam quebrar o ritmo do barco, quer fosse em navegação, quer fosse em batalha, quer fosse na condição que fosse. Uma coisa é certa: milhões, milhares e milhares e milhares de seres físicos maltratados, malnutridos, muito bem acorrentados, muito bem maltratados fisicamente, se deixaram, perderam a sua vida nos mares, afundaram muitos com os barcos. Hoje, esses espíritos, muitos deles, muitos, já recuperaram a sua consciência, já recuperaram a sua consciência, voltaram a mente, a consciência para Deus, não é? Milhares de milhares ainda continuam no ódio, na raiva. Eu fui buscar este ponto destes espíritos porque será que nós que estamos aqui nesta altura, encarnados, será que nós não fomos o tal homem do tambor? Será que vós desse lado não foram o tal homem do chicote? Será? Aqui é tudo o será é uma probabilidade. Será que nós, hoje que nos julgamos de certa forma bonzinhos, será que nós não fomos o comandante desse navio negreiro, desse barco, que mandou, por ordem dele direta, maltratar, matar quem não dava o rendimento, quem não dava as condições, quem não aguentava o trabalho físico árduo, porque não tinham tempo para descansar, dormir no mar, e levavam meses e meses e meses, anos remando. Era a vida da escravidão desses seres físicos que graças a Deus hoje existe a mesma escravidão. Existe. Ainda se encontra em certos países escravidão. Mas no geral, mesmo aqui na Europa, Portugal, Brasil, Espanha, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Reino Unido, não importa, China, Coreia, existe muita escravatura. Hoje é mais na base da psicologia, não é? Pois é. Hoje parece que não há escravatura, parece que o homem é tudo bonzinho. Se modificou, nós nos modificamos, nós nos alteramos, nós hoje que estamos aqui, porque nós, vós desse lado, não sabemos as atrocidades, não temos conhecimento das atrocidades que cometemos outrora, quer seja homem, quer seja mulher. Aqui não importa também,
porque se não foi de uma forma, foi de outra. Aqui, tanto o homem como a mulher, ainda há poucos dias eu tive aqui uma, salve Deus, tanto o homem como uma mulher. Nós hoje, para estarmos aqui neste mundo físico, no meio da tempestade da nossa vida, porque às vezes se torna uma verdadeira tempestade. Torna-se uma verdadeira tempestade porquê? Porque nós ainda transportamos o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso querer, não é? É tão bom eu quero, mando e posso. Só que hoje os tempos são outros. As condições hoje são outras. Essa história do eu posso, quero e mando parece que está em fase de acabamento. Porque nem o homem é assim e nem a mulher é assim também. Isso era antigamente. Agora, a escravatura deste momento, desta altura, que é mais psicológico, é psicológica. A escravatura, hoje existe muita gente aprisionada, psicologicamente maltratada, psicologicamente, que com a continuação é afetada na sua saúde psíquica e mental, inclusivamente tomando muitas dessas pessoas, tomando algumas atitudes que não são as melhores para o futuro desse espírito. Quando eu digo o futuro desse espírito, é no mundo espiritual. Mas hoje fui perto do mar, fiz aquelas gravações que já pus aqui para nós. O dia estava bom, está bom, graças a Deus. Não chovia, enfim, deu para fazer aquelas gravações para nós nos conscientizarmos o que é que nós somos perante o mar. Nós não somos nada. Se eu me descuidasse naquelas gravações, se eu avançasse mais um pouco, o mar me sugaria, não é? Possivelmente. A água está fria, se eu não morresse afogado, se calhar morria congelado, porque a água está gelada. Mas nós, o que é que nós somos perante as situações climatéricas neste planeta? Quer seja do sol, quer seja do frio, quer seja no mar, o que é que nós somos? Nós que nos intitulamos tão senhores às vezes da situação, não é? Do controle da condição, mas controle de quê? Se Deus é quem controla tudo. Deus é quem controla tudo, não é? É. Mesmo que me digam que não, é. Já viram que o mar não fica quieto nem parado? Já viram que o vento não fica quieto nem parado? Já viram que o sol não para, não deixa de vir um dia iluminar este planeta? Já repararam que à noite vem a lua, acompanhado com as estrelas, que são pontos luminosos no céu? Quem é que teria feito todas essas condições? Pois é. Quem é que teria feito o planeta Terra? Quem é que teria feito os mundos espirituais? Pois é. Tudo tem um autor. Um homem, certo e determinado dia, já li isto várias vezes, um homem, quando constrói qualquer coisa no mundo físico, o homem põe-lhe um nome
põe-lhe uma patente, põe-lhe o seu nome, assina o seu nome, para dizer que daqui a 100 anos quem inventou a lâmpada tem um criador. Ele experimentou 700, 800 vezes. O empregado, ao fim de 780 vezes, disse-lhe: mas escapou-me agora aqui o nome, mas afinal já experimentou, sabe que isso não dá certo, já experimentou 780 vezes e ainda vai experimentar. E ele disse: pois é, eu já sei que daquelas 780 vezes dá errado. Terei que experimentar de outra forma. Pronto, tão simples. Até que tantas experiências fez que construiu a lâmpada do qual eu estou aqui, do qual vocês me estão vendo. Deixou uma assinatura na luz, na lâmpada, não é? Deixou. Quem descobre fisicamente o ser físico, deixa lá o nome, a patente, para ser relembrado ao fim de centenas de anos. Quem é que criou mesmo os ventos? Quem é que criou o planeta? Quem é que criou as florestas? Quem é que criou os rios, riachos, ribeiras, lagoas, os mares? Quem é que criou as montanhas? Quem é que criou a noite e o dia? Quem é que criou o sol e a lua? Quem é que criou as estrelas? Não tem registro algum que fosse obra do homem. Quem é que criou o ser físico? Não tem registro algum que fosse o homem. O homem agora altera a genética dos animais. Isso sim. O homem está estragando o que estava feito perfeitamente. Dizem que é para aperfeiçoar, que é para melhorar. Nada. Nada. Porque já tudo está tão perfeito que Deus fez tudo tão perfeito que nós evoluímos ao longo dos séculos. Desde o primeiro homem das cavernas até hoje, evoluímos, nós fomos evoluindo, passamos por aquele tempo da escravatura, passamos por o tempo da escravatura, ultrapassamos as guerras, a escravatura, hoje nos encontramos aqui. Nós naquele tempo estávamos, com certeza estávamos cá, no planeta físico. Se éramos escravos, se éramos senhores, aí muda o caso de figura, não é? Pois é, aí o caso muda de figura. Mas hoje Deus criou o homem tão perfeito que não precisa alterar nada. Nada mesmo. Nada mesmo. E como não precisa alterar, às vezes quer-lhe mudar a genética. Os cientistas em laboratórios, a mudança que eles fazem é acrescentar cada vez mais doenças no mundo físico. Cada vez nós, o ser físico, tem menos tempo de duração de vida, porque antigamente os homens viviam 800, 700, 600, 500 anos. Hoje vivemos meia dúzia de dias e às vezes nos fartamos, não é? E às vezes nos fartamos. Pois é, meus irmãos, onde nós, eu estava hoje lá perto do mar, estava pensando, recuei a minha mente, a memória, recuei a uns séculos atrás, para me lembrar desses navios negreiros, desses escravos que morreram nas garras desses senhores, os milhares e milhares de espíritos que ficaram enterrados nestes oceanos.
por todos estes continentes. Hoje, e também na Terra, não é? Mas só falei isto porque, por conta da força do mar, por conta, ele agora, como é que é isso? Está tão bem feito que o mar quase que vai, desce, daí sobe, daí desce, daí sobe. As marés tiram água de um lado, põem água do outro. Os rios, nas suas marés, ficam com mais ou menos água. Está tudo tão bem trabalhado, a rotação do planeta no seu eixo está tão bem elaborado que os 15 km que roda por segundo são o suficiente para a manutenção do planeta Terra. Já viram? Pois é. 15 km por segundo. Por segundo. Já viram? Numa hora, a rotação. Já viram durante um ano as voltas que nós damos agarrados a este planeta? Pois é, porque nós estamos sempre direitos, não é? O globo é redondo, mas esteja aqui, que esteja de lado, que esteja onde estiver, nós estamos direitos. Mas ele vai rodando no seu eixo. Perfeição, não é? Os mundos, os sóis, os planetas, as dimensões. E nós estamos aqui numa dimensão. Nós, seres físicos, estamos aqui numa dimensão, graças a Deus, no cumprimento da vossa jornada. Na vossa jornada, não estão cumprindo nada meu. Uma coisa vos garanto, não estão cumprindo nada meu. Estão cumprindo o vosso trajeto, o vosso caminho. Tudo aquilo que vós outrora pediram. E aqui entra a nossa cota parte do pagamento das nossas dívidas. Será que nós, como não sabemos, teremos que dizer será? Será que nós que estávamos aqui nesse tempo, hoje somos centuriões, muita gente, centurião. Alguns para lá caminham, mas resumidamente somos médiuns. Somos médiuns. Médiuns com pouca fé ou muita fé não importa. O que importa é a nossa condição. Mas será que nós hoje não estamos pagando algo que fizemos nesses séculos atrasados? Será que vós desse lado, alguns de vós, não foram os comandantes desses navios? O que tocava o tambor, o que tocava o chicote, o que prendia e maltratava os escravos? Pois é, nós hoje poderemos ter na nossa aura, na nossa jornada e caminhada, porque a nossa vida, a vossa vida, não é só tristezas. Não, graças a Deus. A nossa vida, ela não é só agonias e tristezas. É feita de alegrias também. Alegrias nos nossos trabalhos, nos templos, com os nossos amigos, irmãos e irmãs, nas famílias, nos lazeres, nos passeios, enfim, nós fomos criados para ser felizes. Deus nos deu a felicidade plena. Deus nos deu a alegria e dá sempre. E nos concedeu inclusive um mentor. Só que nós, como
somos obrigados a evoluir. E se nós não evoluirmos nesta vida, viremos aqui a este mundo quantas vezes necessárias forem para a vossa evolução. Porque aqui o livre-arbítrio é nosso. Agora, a condição temos que alcançar. Essa é uma condição divina, de Deus, de Jesus, da lei divina. Nós temos que evoluir, obrigatoriamente. Poderemos ficar na erraticidade séculos, mas enquanto não evoluirmos, não passamos da mesma roda. Obrigatoriamente, todos os espíritos são obrigados a evoluir. Há uns mais atrasados que nós. Há outros muito mais adiantados que nós. Mas que ainda não atingiram a perfeição. São mais adiantados, mas não atingiram a perfeição. Não. Melhoraram um pouco. Será que todos nós que aqui nos encontramos, não fomos desse tempo passado e que hoje temos na nossa roupagem algumas dívidas, porque são dívidas kármicas que nós temos com aqueles espíritos. Nós fomos os prejudicadores, prejudicamos aquele ser físico, nós os levamos ao desencarne e eles, na hora da partida do mundo físico para o mundo espiritual, não pode ser no meio de uma floresta, no meio de um oceano, pode vir os tubarões, pode vir as baleias, podem vir de que maneira for, mas aquele espírito nunca mais se irá esquecer de quem lhe causou as atrocidades. Passaram milhares de anos, é verdade. Passaram milhares de anos, é verdade. É porque nós ainda não tivemos a oportunidade, não tivemos a condição desse pagamento, por conta de nós, que fomos os algozes do passado, de não saber amar. E eles também sofrem, porque habitam no ódio, na raiva, na inveja, na agonia, no desespero e não voltaram a consciência para Deus. Querem o seu pagamento. Será que nós, quando nos chega uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no plexo, porque aqui existem várias condições. Pode até não ser uma cobrança, pode até não ser uma obsessão, pode não ser. Existem outras condições. Agora, essa é uma das possibilidades. Quando a nossa vida dá para o torto, para o errado, que não avança, que as portas não se abrem, que nada dá certo, enfim, pode ser um espírito desses, ou vários espíritos interrompendo-se, atravessando no nosso caminho, na nossa jornada, e chegando até perto de nós para a liquidação. Não é só, meus irmãos, não é só em trabalhos, que eu não vou comentar qual é o nome, qual é o trabalho, não é só em trabalhos que se liquidam cobranças espirituais. Não é só em trabalhos. Eu poderia aqui contar também XN de condições, casos, que inclusive nesses trabalhos das cobranças, não é? Onde vêm os nossos cobradores, muitos não perdoaram na totalidade, ficam observando, eles se deixam levar para uma casa transitória, para um hospital, para um tratamento da sua melhoria física, porque eles se consideram físicos. Cortar cabelo, cortar unhas,
limpar a pele, tomar a sua higiene. Mas eles não se sentiram pagados. Alguns deles ficam, inclusive, observando ainda algum tempo numa casa transitória, num hospital, a nossa condição, para depois, posteriormente, poderem vir outra vez e dizer: minha irmã, meu irmão, a sua dívida está paga, não me deve mais nada. Aí a nossa consciência pode ficar tranquila, mas aquele saiu de cena. Nós conseguimos pagar aquela dívida ou aquelas dívidas, porque às vezes numa dívida apanha vários espíritos ao mesmo tempo. Mas quando nós nos libertamos daquela, está outra já na fila, está outra no nosso carreiro, para se aproximar de nós. Porque nós, meus irmãos, no passado, não falando já aqui nesta vida, porque eu sei começando por mim, acabando em muita outra gente, nós já adquirimos tantos débitos, dívidas, nós já contraímos na nossa conta bancária, já contraímos tantas dívidas de condições, coisas que nós agimos neste mundo físico, que pensem bem, todas essas dívidas que nós não desta vida, só já estou a falar nesta vida, todas essas dívidas que nós já contraímos desta vida, elas irão ser pagas noutra. Elas irão ser pagas noutra. Mas nós ainda temos o passado nos carregando nas costas. Claro que não é para nós estarmos todo o dia, toda a hora, todo o instante pensando alguma coisa que nos aparece na vida, ai meu Deus, uma cobrança, ai meu Deus, uma obsessão. Não, nada disso. Às vezes é mesmo a sementeira está recolhendo aquilo que plantou a semana passada. Pronto, não tem nada a ver com dívidas, não tem nada a ver com karma, não tem nada a ver com obsessão, cobranças, não tem nada a ver. É a recolha do que semeou o mês passado, que dá errado, dá torto, enfim, das mais variadas formas. Nós nos dizemos médiuns, nós temos uma percepção que às vezes, quando nós, qualquer pessoa neste planeta físico, quando erra sem conhecimento, quando a pessoa erra sem conhecimento, é-lhe atribuído com certeza uma pena. É-lhe atribuído uma pena. Há nos tribunais da vida física, há o homicídio qualificado e há o homicídio não qualificado, que foi por as minhas ações, alguém morreu, mesmo sem eu querer. Eu vou num carro, Deus queira que não aconteça, nem a mim nem a ninguém, não é? Mas eu vou no carro, de repente alguém se atravessa e infelizmente eu tirei a vida àquela pessoa. No mundo físico, vai responder, porque houve uma morte, era atribuído um homicídio não qualificado, porque na realidade a pessoa não teve
A pessoa não teve intenção de matar, nem ferir, nem maltratar. No mundo espiritual é o mesmo. Nós, quando praticamos alguma ação contra quem quer que seja, que seja sem conhecimento de estar agindo mal, é-nos atribuído, com certeza, uma pena, uma culpa, não é? Mas culpa essa que é mínima. Agora, quando nós erramos com conhecimento, quando nós começamos a criticar, a dizer mal, quando nós começamos a nos lamuriar da nossa vida, a invejar a vida de quem quer que seja, que é melhor que a minha, trabalha menos, merece menos, como é que a gente sabe quem merece o quê? Nessa altura, nós temos o conhecimento dessas condições e já não nos é atribuído uma pena pequena, é-nos atribuído uma pena pesada, porque nós temos várias condições. Além de termos várias condições físicas, temos as condições mediúnicas. Além de termos as condições mediúnicas, temos o conhecimento. O conhecimento do certo e do errado. Do certo e do errado. Nós poderemos tentar, não é? Em vida, porque é impossível mesmo para todos vós recuperarem, pagarem todas as vossas dívidas desta vida. É impossível. Eu poderei dizer que é impossível. É impossível. Porque nós todos os dias, nós aqui não vamos falar na infância, porque a melhor coisa que há neste mundo é a infância, é a criança que lida e trata só com amor, faz certas e determinadas coisas mal, faz, mas ela, na simplicidade dela, é com amor. Não sabe o que é o mal, não sabe onde está o erro, o acerto. É uma criança. Jesus, divino e amado Mestre, disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque a criança, qualquer criança deste planeta, teu nome com ela é uma criança, não tem maldade, transporta amor, energia, sintonia boa. Pode fazer algumas coisas mal, pode. Partiu uma caneca, partiu um prato, bateu na irmã, bateu no irmão, partiu uma janela à vizinha a jogar à bola, respondeu mal. Acreditem o seguinte: tudo isso é sem conhecimento, porque ainda está aprendendo. É amor. A criança mesmo, respondendo mal, pensa que está falando muito e muito bem. E nós adultos, às vezes perdemos a paciência e trau. É na base da porrada e do maltrato que se ensina uma criança. Pois é. Tem nós que somos adultos. E nós que somos adultos, que todos os dias temos oportunidade de fazer coisas ingratas, praticar ações e condições que nos iremos mais tarde arrepender, mas isto é todos os dias, começando por os nossos pensamentos, porque é o que nós deveremos sempre vigiar, é os nossos pensamentos e as atitudes. E depois também é não dar o mérito, o real valor aos outros, a quem nos está, às vezes, com tanto esforço, nos ajudando e acarinhando. Nós não estamos nem aí. Não estou nem aí.
É como se ele fosse obrigado, ela fosse obrigada a me fazer o que quer que seja. E nós, vós, todos os dias, nós erramos nas nossas conclusões, ilações, atitudes, julgamentos. Por isso, será um pouco difícil nós pagarmos o que já fizemos neste mundo. Há muita gente, há muito médium que se enche a barriga e é médium, não é? Cada um com a sua condição é médium, mas quando falam, a vaidade até se mostra no peito de cada um. A vaidade. Onde é que está a vaidade de ser médium? Se nós somos de pele e osso, de matéria, estamos sujeitos neste mundo físico às mesmas condições que qualquer pessoa. O meu vizinho de cima, a minha vizinha do lado, a vizinha da frente, qualquer pessoa. Estamos sujeitos às mesmas condições. De um momento para o outro, eu sou médium, graças a Deus, é uma benção. Temos os nossos mentores, temos as nossas princesas. Eu agora digo assim, não, o meu mentor já me disse uma coisa muito certa. O meu mentor já me disse uma coisa muito certa, que eu só morro daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é quando eu morro. Porque eu sou médium, eu posso falar assim, não é? Dá-me essa condição. Olha, meus irmãos, eu bato palmas e o meu mentor disse-me que eu só morro daqui a 10 anos. Já viram a grandeza que é ser médium? Quer dizer que eu sou um ser diferente dos outros. Deus me deu uma condição diferente dos outros. Mas porquê é que eu ainda não adivinhei o Euromilhões? Porquê é que tanta coisa que eu tenho que recorrer ao mentor? Os mentores, eles sabem. Na realidade, eles sabem. Dizer que não sabem, sabem. Agora, que eles dizem, não dizem. Eles podem nos ajudar na nossa saúde física. Ajudam. Nós podemos começar a ficar doentes e pedir a ajuda ao nosso mentor ou a outros mentores. A outros mentores que, pronto, cada um terá a sua consciência, não vou aqui citar nomes. A outros mentores, a sua saúde poderá estar a começar a ficar debilitada e nós, na nossa fé, na nossa crença, nós chamamos, invocamos aqueles mentores para nos ajudarem na nossa saúde física, é verdade, e eles vêm nos ajudar. Agora dizer, meu filho, minha filha, vai estar cá mais 10 anos. Não, nenhum mentor vai dizer isso. Eu até posso viver até aos 500 anos. Porque antigamente viviam até aos 500 anos. Antigamente viviam 600, 700, 800 anos. As mulheres tinham filhos aos 120, 140 anos. Pois é mentira. É bíblico. Está na Bíblia, que é o livro mais vendido de todo o planeta. Enfim. Hoje vivemos meia dúzia de dias. Se julgamos importantes, ser médium é uma vaidade.
é uma vaidade. E nós, o pior é que nós temos a condição, vós tendes a condição de ver essas médiuns, mestres, ninfas, não é? Que usam e abusam da vaidade, usam e abusam das críticas, usam e abusam de dizer mal, usam e abusam de coitadinhas. São as coitadinhas. Usam e abusam de ir buscar sintonias negativas, encrencas, vamos lá, enrolas para os outros, depois se vêem envolvidos no meio, depois coitadinha, eu não tive culpa, depois já enliou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 pessoas, já, afinal, nós para dizermos que somos médios, não. Nós teremos que nos preocupar em aprender, como eu esta manhã disse, aumentar a nossa mediunidade, porque a nossa mediunidade, todos os dias ela pode ser aumentada, como pode ir cada vez fraquejando mais. Pode ser aumentada a cada dia, com o conhecimento. Com conhecimento. Conhecimento não é o que eu digo. Calma aí. O conhecimento não é aquilo que eu prego, aquilo que eu digo. Não. Conhecimento, se querem aprender, leiam os livros apropriados para o desenvolvimento mediúnico. Escutem, leiam as transmissões das centenas de espíritos. Espíritos são seres etéricos que já não se encontram no mundo físico. Mais uma vez aqui vem, como sempre, com muito carinho, com muito amor, que eu cito Chico Xavier, do qual eu amo, adoro. Quantas centenas de cartas, centenas de livros escreveu ele, trazido do etérico com a mão do Chico Xavier, mas não era ele que estava lá a escrever, era o Espírito. Então, vamos, meus irmãos, não é só dizer que está na corrente indiana do espaço e começar a criticar este, aquele, aquele outro. Não é só dizer que é médium e abandalhar-se de uma forma, engrandecer-se, e as atitudes praticadas durante o dia são atitudes que não são muito dignificativas, nem para a condição dessa pessoa, das mais... Eu aqui estou a falar de condições, eu não estou a citar um facto concreto porque não sei, das várias condições. O barrete serve a quem servir. A mim pode servir, por exemplo, porque eu todos os dias tenho a oportunidade de melhorar e todos os dias erro. Todos os dias. Por exemplo, vou ir na rua. Alguém me diz alguma coisa, eu estou mal disposto, eu dou uma resposta torta. Eu vou ir na rua, alguém quer falar, precisa de falar comigo, eu já vou muito à pressa, nem lhe passo cartão, sigo viagem. Alguém se desloca ao pé de mim, perto de mim, para falar comigo por alguma questão, enfim, das mais variadas ordens, e eu relaxo. Alguém me pede um esclarecimento e eu, em vez de dizer a verdadeira realidade, deturpo tudo e arranjo uma maneira à minha condição, aquela que me faz jeito. Aqui tem as várias condições. Aqui tem as várias condições. E nós estamos, como eu sempre digo,
na altura certa, ideal. É nesta altura, hoje, porque nós não sabemos, mais uma vez, eu sempre digo, mas isto vocês já sabem, isto de cor e salteado. O dia de amanhã não existe. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou trabalhar. Vós, todos, ireis trabalhar. Possivelmente, vamos trabalhar. Mas tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação. Salve Deus. Tem um ponto de interrogação. Salve Deus. Será que nós estamos cá para contar a história amanhã? Será que nós amanhã vamos trabalhar fisicamente? Não nos estaremos lamuriando, chorando, baba e ranho, porque pertencemos ao mundo etérico e ainda não se apercebemos por conta da nossa vaidade, do nosso ego, da nossa ganância, por conta do nosso querer, porque o nosso espírito, ele é rebelde. Há por aí muito espírito rebelde. Certo e determinado dia, conversando eu com o meu mentor, eu disse, estávamos conversando um certo e determinado assunto, já há uns 2, 3, 4 anos, sei cá. Ele volta-se assim para mim e diz, meu filho, sabe que tem um espírito muito rebelde ainda. Eu fiquei sem comentar nada. Mas fiquei pensando naquilo muito tempo. E era verdade, porque a rebeldia se manifesta em muitos pontos e em muitas classificações. E o nosso espírito às vezes quer comandar a nossa mente. A nossa mente quer comandar as nossas atitudes. Pois é. E depois, muitas vezes, nós, no mundo físico, hoje somos médiuns, mestre, ninfa, não importa, somos os bonzinhos. Somos os bonzinhos. Quando alguma coisa nos acontece, ai meu Deus, eu sou tão bom, eu sou tão boa, eu não merecia isto, eu não merecia aquilo, porque é que me aconteceu isto, porque é que não me acontecia aquilo, eu queria desta forma, eu queria daquela, eu queria daquela outra. Pois é, só que as coisas não acontecem como nós queremos, na altura que nós queremos, nas condições que nós queremos. Acontecem na altura certa. Porque para acontecer é na altura certa, na altura que Deus acha que terá que ser. Mais nada, aqui não há trigo limpo, farinha amparo, mais nada. Por isso, meus irmãos, o vídeo já está comprido e eu meu Deus, 58 minutos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, para começar a falar hoje do mar, não é? Do mar, de mãe a manjar, das sereias do mar, da força do mar, da natureza, da força de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque já viram um ser físico segurar o mar? Agora, já viram, já pensaram se um ser, ou 500 seres físicos, homens ou mulheres, se quiserem abafar o mar, segurar o mar, se eles dão? Com certeza que não dão, não é? Então, nos remetamos à nossa simplicidade de ser físico, porque o facto de ser médiuns não nos engrandece em nada. Nada. Nós poderemos ganhar muito e muito mais se nos abstermos na nossa simplicidade.
não é nos engrandecer, envaidecer. Aqui, tanto homem como mulher, não importa. Não é nos engrandecermos, envaidecermos, não. É na nossa simplicidade que ocorrem as melhores e mais dinâmicas condições. Porque essas condições na nossa simplicidade, elas se alteram de uma forma que nós poderemos, na realidade, aproveitar. Então, meus irmãos, página do YouTube, páginas do Facebook, meus irmãos, minhas irmãs, quer ver este vídeo até ao fim? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu gosto, ative o sininho, se inscreva na página, tá? Isto era para eu falar no princípio, falo no fim. Tá bom. Esta é a parte que eu menos me importo, mas pronto, terei que falar. Mundo espiritual, esses irmãos e irmãs que aqui estamos neste grupo, realmente espero que tenham gostado das filmagens do mar, não é? O mar é sempre uma grandeza, que Deus nos deu para contemplar toda a sua condição, mas como no grupo Mundo Espiritual só estamos lá médios, imaginem, se concentrem um pouco, não precisa muito tempo, e recuem na vossa memória a esses navios negreiros e vamos numa sintonia pedir por todos esses irmãos que nós não conhecemos, não é? Mas nós estávamos cá na altura, vocês é que não se lembram. Porque vocês, o papelinho que vocês tinham apontado com essa falha, vocês, com licença, rasgaram para não ter lá essa nódoa. Só que essa nódoa ficou lá, tá? Vamos elevar o nosso pensamento, pedir por todos esses irmãos que partiram nesses milhares de navios negreiros. Esses se encontram ainda no mundo etérico, habitando no ódio, na raiva, enfim, para que Deus os possa ajudar, confortando os seus corações e que a espiritualidade de alguma forma faça chegar até eles a real clareza dos seus espíritos, para que possam, na realidade, evoluir. Meus irmãos, a todos eu envio um grande abraço. Minhas irmãs, com muito carinho, a todas eu envio um beijo, um grande abraço, com muito carinho, para que Maria, Mãe de Jesus, possa a todas confortar, a nós todos nos nossos lares, os nossos mentores, para que o grandioso Simiromba de Deus, dentro desta grandiosa cabala, força e energia, nos possa a todos harmonizar, equilibrar os nossos caminhos, os nossos carreiros terrestres e que as nossas dúvidas, as nossas incertezas sejam de alguma forma retiradas, que as portas sejam abertas para melhorar os nossos caminhos. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Me despedindo até amanhã, se Deus quiser, não é? Se Deus quiser, porque quem manda ainda é Deus, não é o Joaquim, não é o Manuel, nem é a Maria, nem é a Luísa, nem é o Zé da Tasca, nem o Zé da Esquina. É Deus, é Jesus, é a espiritualidade. Então, boa sorte a todos, salve Deus.